Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, ao primeiro episódio de uma série de desenvolvimento de um projeto técnico que vocês vão poder acompanhar aqui. E quando a gente fala do desenvolvimento de um projeto técnico, nada melhor do que conversar com o engenheiro responsável aqui, senhor João Zayons. Tudo bom, mestre? Tudo bem? Tudo Beleza. Ótimo. Obrigado por separar esse tempinho aqui pra gente, João. Pessoal, o João é engenheiro, tuner e trabalha assim... Nossa, o desenvolvimento é longo aqui, né? Sim. Calibração de sensores, ajustes, desenvolvimentos, os próximos anos, coisas que a gente não pode falar pra ninguém, mas que a gente já sabe. Exatamente. Vai lá, João, me empolguei, peço desculpas, mas Capaz. upzinho, potinho de sorvete de Rally. Exatamente, esse é um Up Rally 5, né? Seria o Rally 5, quando a gente fala, é a categoria em que ele se enquadra. Exato, é a categoria de entrada, digamos, no Rally, né? São carros mais simples, sem tanta preparação, né? Tá. Então, se for pegar esse Up, um exemplo, que é um carro basicamente original, né? Tá, Uma preparação básica, termo de segurança, roll cage, cinto, bancos, né? Perfeito. Mas parte de mecânico falando de motor, é quase que estoque, né? quase que estoque. Exato, é bem Então, original. Seria a porta de entrada, digamos assim. Agora, muito interessante para a gente se localizar agora, inclusive manter em mente do que vão ser os próximos episódios. Sim. O que esse carro tem de ProTune e o que foi feito até esse momento para o início do projeto? Perfeito, Então, basicamente aqui nós instalamos a ECU, né? Nós instalamos uma ECU PR8 Tá, em conjunto com o Dash EU5 tá, perfeito. para fazer todo o gerenciamento do motor e aquisição de dados, né? Então, atualmente é a fase inicial do projeto. Tá, Então, nós só temos os sensores originais do motor, perfeito, com a adição de sensor de pressão de combustível e pressão de óleo Bosch Motorsport, né? perfeito, perfeito. Então, seria assim, os sensores básicos qualquer carro deveria ter, né? Atualmente, então, com reprogramável, né? Com Ainda sensor mais se reprogramável. você gosta de fazer a preparação e entender o funcionamento do motor, né? Exatamente, né? Então, a gente aproveitou então um pouco do chicote original do carro, Ah, foi tá. eliminado totalmente esse original do carro, então a gente Totalmente. gerencia totalmente via ProTune. Foram realizadas algumas mudanças, né? E aí já ia... Por enquanto, temos injeção port injection, né? Injeção na porta, os bicos foram adaptados na coletora de emissão e foi removido momentaneamente, digamos A assim. injeção direta. A injeção direta, exato. Eu adoro esses pequenos detalhes que ficam nas entrelinhas. Momentaneamente estamos com injeção multiponto ali no coletor de emissão. Momentaneamente não estamos utilizando a injeção direta. Só digo uma coisa, não posso dizer nada. E digo mais, só digo isso. Exato. Ok, então no momento injeção indireta de combustível aqui no motor TSI. Exato. Injeção indireta. Uhum. Agora vamos lá. Esse motor ele é tecnicamente bem avançado, né? Mesmo excluindo a injeção direta de combustível, a gente tem, por exemplo, uma Westgate eletrônica, com gerenciamento Exato. eletrônico, Uhum. né? E a central eletrônica original já não está mais em ação. Não. A PR8, ela cumpre esse papel? Sim, ela gerencia todo o motor como se fosse o original, digamos assim, né? Então a gente não fez nenhuma adaptação mecânica além dos injetores. Perfeito. Então atualmente a gente controla os comandos de admissão e de exaustão, a gente controla a bomba d'água elétrica, que tem o water cooler, né? O sistema de charge cooler. Perfeito. Temos a Westgate eletrônica que permanece ali, sendo controlado por ela, a borboleta eletrônica. Então a gente gerencia todo o motor como se fosse esse original, só que com uma ProTune com a possibilidade de programar ela, né? Quem conhece mais esse motor vai notar a diferença no tubo de admissão, da pressurização, perdão, que é feito de metal justamente para aguentar mais, né? E às vezes dando com um pouquinho mais de pressão, ele costuma vazar um pouco de pressão, então digamos é um upgrade, né? Tá. Necessário. Perfeito. Filtro in box ainda, só tem um filtro esportivo interno, né? Tem a questão dos injetores, né? Os injetores que agora estão na parte superior, aí usa a flauta do próprio Up aspirado, encaixa certinho na parte superior, é feito o retrabalho e Perfeito. fica perfeito. Nesse caso, então, a gente teria o que seria o equivalente a um Stage 2, que o pessoal fala, porque temos o downpipe com o sistema de escape, Exato. filtro esportivo e não há um remap. Não, Há um mapa feito por quem? feito por mim, né? Mapa feito pelo Exato. João, pessoal. E é interessante, cara, são muitas questões que vão surgindo. Bom, primeiro, acho que é legal a gente falar. Quando a gente fala da PR8 e da TDL5 Evo, a gente está falando dos dois produtos top de linha que existem hoje na linha da ProTune, porque tem a PR Sport, que é a central eletrônica programável de entrada, a PR4 e a PR8, né? Exato. Então a gente tem aqui, nossa, eu ia falar assim, tudo sequencial de injeção e ignição. Uma coisa que eu já notei nesse carro aqui quando eu vim andando é o anti-lag, Sim. né? Isso é uma função nativa da PR8? Sim, uma função nativa da PR8, Fórmula 300, né? Nós temos a possibilidade de usar o anti-lag, né? Para justamente reduzir o lag do turbo. Deixar o carro mais deixar aceso. o carro mais aceso nas trocas de marcha, quando se aproxima de uma curva, algum gancho fechado, onde precisa potência, né? Para o carro se deslocar melhor.
É uma coisa muito específica ao rally, né? Assim, no termo de demanda e de necessidade. De repente você está andando quarta marcha, pé embaixo, de repente você está dosando o pé em primeira marcha saindo de uma curva, né? Exatamente. Normalmente são rallies longos, né? Então a gente tenta ganhar assim o mínimo possível numa curva, na própria largada, então a gente tem um controle de tração, então para fazer o carro deslocar mais rápido desde o início do rally, então se preocupa nos detalhes também, como uma curva fechada, um ponto mais de baixo, onde precisa força, com baixos RPMs, né? Pessoal, inclusive eu queria puxar a gente para cá para mostrar. A gente tem o up visualmente externo aqui, a gente tem a barra de LED que traz esse visual, bom, é essencial, na verdade, é regra, né? A gente tem o scoop para refrigeração interna ali. Toda a parte dentro de gaiola, banco, cinto de competição, chave geral, extintor e tudo mais, que é obrigatório por questões de segurança. A gente tem uma parte aqui, a suspensão também, né, reforçada, mais elevada e por aí vai. Freios, inclusive nesse carro aqui, na traseira, né, foi instalado o disco, houve uma adaptação para o disco traseiro para você usar o freio de mão em algumas tomadas de curva, certo? Exato, exatamente. E também é outro item também que é permitido no rally, né? Por exemplo, originalmente é tambor, então foi substituído justamente com a ideia de usar o freio de mão hidráulico. Tá. E também existe mais uma opção também que seria o controle da válvula proporcionadora. Então a gente consegue controlar, na verdade, regular o percentual de freio traseiro, né? Perfeito. Por meio do... Se quiser então mais freio na traseira ou menos, Exato. Isso a parte do freio de mão hidráulico. Exatamente. Agora, eu queria puxar um negócio que você falou. Do que eu tinha captado, esse carro ainda está bem no início do projeto, bem básico, e que vocês ainda não estão trabalhando com sensor de velocidade de roda. Isso é um próximo passo? Exato, esse é o próximo passo. Ele tem, originalmente esse carro tem ABS, né? Então tem sensores de velocidade nas 4 rodas. O sensor do ABS foi removido, então ficaram só os sensores da roda dianteira. Os traseiros ainda não estão, porque... Trocou o disco, né? Antes era tambor, agora é disco, então a gente precisa achar a melhor forma de colocar os dentes da roda fônica, né? Para fazer a leitura e aquisição de sinal de velocidade. Então momentaneamente não instalou os sensores dianteiros também, a gente está pegando velocidade via GPS. Tá, mas aí entra uma dúvida de curioso. Você falou sobre controle de tração. Sim. A gente consegue fazer algum controle de tração num carro desse aqui sem sensor na roda? Sim, conseguimos. A ProTuning tem um sistema bem diferente, bem curioso até. Que nós conseguimos fazer controle de tração sem sensores de velocidade, com um sensor ou com 2 sensores de velocidade. Tá, peraí. Normalmente, peraí, João, peraí, né? Nossa, isso viria até o meme, né? Aquele meme super antigo, mas peraí. Normalmente, quando a gente fala de um controle de tração, a gente tem que ter uma referência de, no mínimo, normalmente que a gente usa, diferencial de velocidade, né? Exatamente. Então, o carro tração dianteira, saiu com tudo, as rodas dianteiras tendem a patinar, a leitura das 4 rodas, como a traseira não está girando na mesma velocidade, ainda tem um delta muito grande ou crescente. Exato. Aí é onde normalmente o controle de tração entra em atuação. Exato. Como é que ele faz isso sem então, sensores? No caso sem sensor, como que funciona? Nós usamos um método por percentual de rotação, um delta de RPM, vamos supor assim. Então ele vai usar uma taxa de crescimento de rotação para determinar se o carro está patinando ou não. Aí como que funciona? Isso é muito indicado quando nós temos sensores de marcha, né? Tá. Então se eu saber que está em primeira, segunda, terceira ou quarta marcha, porque o quê? Nós vamos pegar uma condição ideal, vamos supor. Vamos pegar um asfalto com um grip bom, vamos acelerar a primeira, segunda, terceira e quarta marcha de modo que o carro não patine. Tá. Então a gente vai ter uma curva de delta de rotação. Ah, tá, perfeito. Então, na situação otimizada, melhor aceleração sem patinar, sei lá, ganhou tantos RPM em tantos segundos. Exatamente. Então a gente tem lá um campo, uma tabelinha que a gente inclui no nosso software de calibração Workbench, né? Então nós vamos colocar lá esse valor em função da rotação do motor, né? Então o máximo permitido de delta para aquela marcha, e assim a gente tem um controle ativo por causa que ele está atuando em tempo real, né? Agressividade, pressão total de corte e tudo mais. E essa função, se eu não estou enganado, não é só na PR8? Não, ela pode ser utilizada na PR Sport, PR 4 ou PR 8. Entra a questão de ter o sensor de marcha, né? De marcha. Exato, achar uma forma de identificar a marcha sem ser por velocidade do veículo, né? Sem ser o método mais tradicional. Exato. Interessantíssimo. Agora, você falou outra coisa interessante. Controle tem mais de tração. A questão do controle de tração também usando só um sensor de velocidade. Que seria o caso, que é outra função que a ProTuning tem. Por exemplo, a gente usa um sensor de velocidade somente na roda de arrasto. Então, no caso do up, a roda traseira. Daí o que nós fazemos? A gente configura ele, né, obviamente, informando a relação de câmbio do carro, diferencial, tamanho de pneu. A própria ECU vai calcular a velocidade da roda dianteira com base na rotação e os dados de câmbio, né?
Perfeito. Então ele vai se, por saber exemplo, a diferença de velocidade e... se, por exemplo, a primeira marcha, a 4.000 RPM está numa rotação tal, mas a roda traseira não condiz com essa rotação, Exatamente. ele vai tirar ponto ou fazer o que for necessário para manter a tração do carro. Exatamente. Aí depende com o que o calibrador for definir como o que é sleep e o que não é, né? Então a gente consegue configurar isso também. Vai atuar então na agressividade do controle, o quanto ele pode cortar a ignição e reduzir potência, né? E quando a gente fala muito de controle de tração, tem, na verdade, a maior problemática por trás, que é, na verdade, gerenciamento de potência, né? E aí o que é? Normalmente, quando ele atua, tem a questão do grip da pista, né? Que é um condicionante que... E no rally altera o tempo inteiro? Exato. Né? Ou a potência do motor. Pode ser muito elevada para aquela condição, né? Tá. Então, para isso, nós podemos configurar na ProTuning também switches rotativos. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue colocar um switch para controle de tração, por exemplo, e outro para boost, por exemplo, que seria a forma mais eficaz de controlar a potência, gerenciar a potência do motor, né? Meu Deus! Então, por exemplo, o piloto está dirigindo perfeitamente, por exemplo, um dia, que nem hoje, começou com fechado, sol e de repente fechou. Exato, fechou. Vamos supor que vai começar a chover. O piloto está lá no meio da especial, o grip está ok, perfeito. Começou a chover, começou a molhar. Talvez a potência seja excessiva e talvez falte muita tração. Exatamente. Com um simples switch rotativo, ele consegue mudar o alvo, né, de boost e controle de tração para desempenhar melhor na condição que ele está atualmente. É sério. Você está falando, tipo, por exemplo, eu acho tão legal imaginar isso. Então, ao girar, você tem um botão com 10 níveis. Exato. Faz de conta. Você, nível 10 ali, por exemplo, você está andando com... Vamos fazer de conta que o importante é a pressão de turbocompressor, porque no fim das contas vem potência. No 10 é 1,5 kg. No 9, 1,4 kg. No 8, 1,3 kg. 2... Você pode fazer isso? Pode, sim. Assim como no caso do controle de tração, você pode escolher no 0, 100% desligado. Exato. E assim como nos 10, no mais agressivo possível? Exato, sim. Tudo é possível, tanto uma PR4 quanto uma PR8, vamos supor. Isso faz parte... João? João, isso faz parte da PUF, de uma programação, de uma função programável ou não? Não. Pode ser feito via função programável também, mas nativamente a gente já tem um campo lá que aplica um offset no teu mapa principal de boost. Então, basicamente, tu aplica lá um offset a fim de reduzir a potência. Nível tal. Exato, de forma nativa. Quando eu falo, pessoal, para quem ainda não sabe, está conhecendo a ProTuning agora, quando eu falo das funções programáveis, das PUFs, tanto PR Sport, quanto PR4, quanto PR8, elas têm 8 PUFs, 8 funções programáveis. Então, o João está trazendo para a gente, me corrija se eu falar uma besteira, está trazendo o modo mais preciso possível da gente trabalhar com o máximo de potência, que é otimizar o grip do carro com potência, e também manter o controle do carro com controle de tração por meio de botões. Isso pode ser feito. Exato. E eu espero que isso seja feito, porque eu quero ver isso. Com certeza vai. Assim como você pode criar um sinal para a central eletrônica, porque, por exemplo, você está andando no carro de rally, faz de conta. Tudo 100% desligado de controle de tração e máximo de potência. Ok. Começou a chover, ligou o limpador de para-brisa. Se o sinal do limpador de para-brisa estiver para a central eletrônica, você pode ativar uma função programável que automaticamente liga para 100% o controle de tração e tira 50% de pressão do tubo compressor, por exemplo? Sim, é possível. Consegue fazer esse ajuste via essa push. Meu Deus do céu. Bom, então esse carro está no início do projeto. Ele vai receber os sensores de roda, ele vai receber cada vez mais funções programáveis aqui para a gente conseguir explorar o rendimento do carro. Exatamente, certo? Não só funções, mas como sensores, né? A ideia é instrumentar ele ao máximo, colocar sensores de posição do amortecedor, pressão de freio dianteiro, traseiro... Temperatura de escape. Temperatura de escape, exatamente. Isso é algo bem importante de se comentar também. A questão da vida útil do motor, né? Então são carros de rally. A gente usa muito anti-lag nesse tipo e o anti-lag, né? ele tende a deixar uma galera vermelha ali. Exatamente, né? E aí a gente consegue desabilitar o anti-lag via EGT. Então, por exemplo, a temperatura na exaustão muito elevada, cara, pode ocasionar um dano para o motor. Bom, a gente pode desligar o anti-lag de forma automática, aí o piloto nem vai saber, né? Sim, a questão de proteção do motor. Sensacional. E pessoal, isso tudo que vocês estão escutando aqui parece algo da NASA, e que é só de carro de corrida, mas na verdade isso aqui nada mais é do que um showcase e também um centro de desenvolvimento das funções que podem ser aplicadas nos carros de rua. Né? Começando inclusive com uma PR Sport, que é o básico do básico, mas já tem uma série de funções embutidas, nativas, né? Exato. É uma coisa bem legal de comentar é que nossa linha de produtos, então, ela é basicamente a mesma. Nossos firmwares são para PR Sport, PR4 e PR8. Então a única coisa que muda é a questão de entradas e saídas. Então, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui
a gente pode usar numa PR Sport também. Das com limitações. exceção das limitações que seria a entrada digital, por exemplo, que a gente não tem na PR Sport, limitação de saídas, né? E faz todo sentido, porque também foi pensado, acho que a linha de produto, para eu quero um PR Sport porque eu quero só tirar o carburador do meu carro e colocar uma gestão eletrônica básica, programável, com confiança de eficiência Exatamente. volumétrica, alarmes, né, de proteção e por aí vai. Então, pessoal, eu estou muito empolgado. João, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo Perfeito. e pela explicação toda, mas assim, muito legal de entender, muito legal de ver, mas eu quero dar uma voltinha. Então, pessoal, é isso. Eu vou conhecer um pouquinho mais agora na prática. Então, com sua licença, Bora lá. vamos lá? Vamos lá? Eu nunca vi. Oi? Fique fechado.